Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Luana, eu sou bióloga, mestre e doutoranda em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal do Espírito Santo e eu faço parte da comissão organizadora do primeiro Congresso Nacional de Pedagogia e Docência Online, o primeiro APRODOC, que está sendo realizado de 27 a 30 de maio de 2026. É uma grande satisfação receber vocês aqui em mais uma atividade do nosso evento. O APRODOC, ele é promovido pelo Instituto Aprovador, que é uma instituição voltada à formação científica, acadêmica e profissional, com o compromisso de contribuir para a valorização da pesquisa, da docência e da educação da produção e do conhecimento no Brasil. Esse congresso ele foi pensado como um espaço de diálogo, um espaço de troca de experiências, de construção coletiva de saberes, reunindo professores, pesquisadores, estudantes, profissionais da área da educação e também demais interessados nas múltiplas áreas da pedagogia e da docência. Ao longo da programação, nós teremos palestras, minicursos e atividades que abordam temas relevantes para a prática educativa, a formação docente, os desafios contemporâneos da sala de aula, as metodologias de ensino, a inclusão, a inovação e o papel transformador da educação na sociedade. Agradecemos imensamente a presença e participação de todos. Esperamos que essa atividade contribua de forma significativa para a formação acadêmica, profissional e científica de vocês. Desejamos a todos uma excelente palestra. O Congresso Nacional de Pedagogia e Docência Online. Hoje vamos falar sobre telas, afeto e aprendizagem, desafios e possibilidades do ensino na escola contemporânea. Antes de tudo, eu preciso me apresentar para vocês. Meu nome é Josicleia Gomes Nunes Rodrigues. Para a maioria, eu sou a professora Josi, atualmente mestra em Tecnologias Emergentes da Educação. Tenho licenciaturas em Letras, Pedagogia, Artes Visuais e Educação Física. As minhas maiores paixões, são a área da pedagogia e também as artes visuais que me possibilitam explorar diversas formas de ensinar na pedagogia, na unidocência. Tenho também várias especializações, notório que gosto muito de estudar e por isso estou aqui para dividir um pouquinho do meu conhecimento e do que eu acredito com vocês. Tenho especialização em metodologia do ensino da língua portuguesa, psicopedagogia institucional e clínica, atendimento educacional especializado, docência para educação profissional e tecnológica, arte-terapia e também educação física escolar. Durante os meus anos de docência, se concentraram mais em trabalhar nas artes visuais, com os anos finais do ensino fundamental, e atualmente, no ano de 2026, estou trabalhando com a unidocência também, com uma turminha do quarto ano. Durante esse trajeto dos anos iniciais, dos anos finais, e também do ensino médio, eu desenvolvia várias atividades, vários recursos voltados à inclusão, ao atendimento educacional especializado, considerando as individualidades de cada aluno. No entanto, há uma bagagem muito grande para se falar sobre esses aspectos que tornam a aprendizagem mais dinâmica, especialmente considerando as demandas do cenário atual, que é cada vez mais imerso na tecnologia. Sou professora aqui da cidade de Barra do Garças, atuo tanto na rede municipal quanto na rede estadual há quase 10 anos. Sou pesquisadora em metodologias ativas, práticas inclusivas, ensino interdisciplinar e também na formação docente. Gosto muito de colaborar com a formação dos meus colegas, E frequentemente desenvolvo projetos voltados à inovação pedagógica, assim como a inclusão na educação básica, por meio de leitura, desenho, tecnologia, enfim. A escola em transformação. Como nós sabemos, o mundo de hoje não é nada parecido com o mundo em que era quando nós éramos crianças, Vivemos hoje o que chamamos de sociedade digital,
vivemos a cultura digital, em que a tecnologia ela faz parte da nossa vida desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir. Tudo é muito diferente, no sentido de ser muito mais dinâmico, né? Antes, o nosso despertador era o cantar do galo. Eu nem digo nosso, tanto porque eu tenho 30 anos de idade, mas das pessoas de forma geral, o cantar do galo era o despertador, ou aquele despertador convencional, e hoje o nosso despertador é o nosso celular. Eu costumo dizer que o celular é o nosso braço, ultimamente, né? Porque tudo que nós vamos fazer, o celular está imerso. Antigamente nós sabemos que até para pagar um boleto se esperava horas e horas em um caixa. Às vezes as pessoas juntavam vários boletos para ir pagar tudo num dia só, já que tinha filas para efetuar esse pagamento, né? E hoje tudo está tão conectado e tão presente nas nossas mãos. E cada dia que passa, essa digitalização está mais imersa no nosso cotidiano. Tudo que a gente vai fazer, a tecnologia está inserida. E hoje nós temos os nativos digitais, que são as crianças que já nascem, né, dentro desse contexto tecnológico. As crianças já com poucos meses de vida já têm acesso ao celular, à TV, seja para que os pais possam fazer alguma ocupação doméstica, ou seja, como uma ferramenta de distração e até como, né, a própria aprendizagem. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade e eu utilizo muito das tecnologias a favor da aprendizagem dela com limites, e a gente vai falar sobre isso a futuro, né? Então, essa sociedade digital, ela transforma a nossa realidade, né? E essas crianças e adolescentes, elas se conectam por meio dos dispositivos digitais. Elas exploram informações, elas interagem entre si, né? De uma forma inovadora, o que não era presente antes, né? Na sociedade moderna, né? Hoje, nesse meio contemporâneo, a tecnologia se faz cada vez mais presente. Antes era bem comum que as crianças brincassem na frente de suas casas, que umas fossem para a casa das outras. E hoje elas brincam entre si, mas cada uma na sua casa por meio da tecnologia, né? Então, a gente percebe que a tecnologia ela vem para moldar o relacionamento e, consequentemente, ela vai também moldar as formas de aprendizagem, né? E José Moran, ele nos fala sobre a importância das tecnologias quando ele diz que as tecnologias ampliam as possibilidades de pesquisa, de autoria, comunicação e também de publicação, tornando a aprendizagem mais atrativa e significativa. É interessante comentar que o acesso ao conhecimento por meio das tecnologias torna-se cada vez mais democrático, né? Antes, pessoas que não conseguiam se deslocar para os centros urbanos para fazer uma faculdade não tinham tanto acesso à informação, à formação acadêmica, e hoje isso já é bem possível por meio dessas tecnologias. É bem importante que a gente entenda, né, a funcionalidade desses recursos a favor da aprendizagem das crianças também. Mas há muitas controvérsias quanto à tela, se ela é uma amiga ou se ela é uma inimiga. Como especialista da área, eu digo que há, né, um ponto de equilíbrio entre a tecnologia ser favorável e a tecnologia não ser tão favorável assim, porque o cérebro das crianças está em formação. Isso quer dizer que ele precisa de um equilíbrio para receber informações, né? Então, eu posso trazer as tecnologias para o ambiente, para as crianças, desde que seja de uma forma equilibrada, né? É necessário que elas conheçam as tecnologias, especialmente a favor da aprendizagem, mas que isso ocorra de uma forma que não prejudique o desenvolvimento delas. A criança, além do desenvolvimento cerebral, ela precisa também do desenvolvimento motor, desenvolver nesse desenvolvimento motor, desenvolver aspectos sociais, cognitivos, enfim. E a tecnologia, ela não oportuniza tudo isso. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma equilibrada. Né? As telas podem ser vistas como obstáculos ou oportunidades na aprendizagem, depende, né, de como o professor, como o pai, como a mãe vão utilizar esses recursos. É essencial, né, entender como utilizá-las com um propósito, né, transformando desafios em novas formas de ensinar e também engajar os alunos. As tecnologias, elas têm pontos muito favoráveis, porque nos permitem pontuar, estabelecer desafios a esses alunos, né? Mostrar, tanto em casa também, né? Mostrar de outra forma determinados conteúdos. Então, assim, tudo mesmo é ponto de equilíbrio.
Hoje, né, a escola, por meio da BNCC da Computação, que é um documento anexo, né, à nossa BNCC, ela nos traz as competências digitais que devem ser desenvolvidas juntamente às crianças. É necessário que as crianças saibam utilizar as tecnologias com responsabilidade, entendam seus limites, que entendam até que ponto a tecnologia é segura, até que ponto não é. Então, essas competências digitais, elas englobam conhecimentos, habilidades e também atitudes para o uso crítico, ético e responsável das tecnologias, promovendo a cidadania digital e a produção autônoma de conhecimento em um mundo cada vez mais conectado. Não há como fugir das tecnologias imergidas no contexto das nossas crianças. Então, elas precisam entender como utilizar esses recursos de um ponto de vista a não somente o prazer, mas também perdão, a aprender por meio delas, né? É aí que entra a cidadania digital e o papel da escola nesse contexto é preparar essas crianças para utilizar esses recursos a favor da aprendizagem de uma maneira crítica e responsável, né? Para que ela possa ser autônoma e possa também produzir seu próprio conhecimento. Eu já ia me antecipando com relação à BNCC da computação. Mas, enfim, como dito anteriormente, a BNCC da computação é um documento anexo à nossa BNCC de 2019, 2018, desculpa. Ela entra em anexo, né, no ano de 2023, estipulando algumas competências necessárias para que as crianças utilizem das tecnologias a favor da própria aprendizagem. A partir do ano de 2026, é obrigatório que a escola insira no seu currículo a educação digital e é muito importante que os professores estejam atentos aos conteúdos a trabalhar, uma vez que há, né, a questão da aprendizagem desplugada e também da aprendizagem conectada. Desplugado seria conhecer esses fundamentos, né, da tecnologia, o porquê, como utilizar, e aí, quando a gente fala de uma aprendizagem conectada, é colocar a mão na massa mesmo. A BNCC da computação, ela é estruturada em três eixos muito importantes, que é o pensamento computacional, entender como uma máquina funciona, né, como o computador funciona, esses dispositivos funcionam. Esse pensamento computacional, ele envolve a resolução de problemas, criação de algoritmos e desenvolvimento do raciocínio lógico, habilidades essenciais para a navegação no mundo digital e a solução de desafios complexos. O mundo digital, que é o segundo eixo da BNCC da computação, ele abrange o funcionamento das tecnologias, a compreensão da cultura digital e a segurança na internet, preparando os estudantes para um ambiente online seguro. Por fim, a cultura digital, né, ela engloba a produção de conteúdo, a ética digital, que é muito importante, que nossos alunos, em sua maioria, não conhecem esses limites. A cidadania digital, incentivando estudantes a serem criadores responsáveis e críticos nessa era da informação. No ano de 2025 foi publicada foram publicadas, né, algumas orientações do ECA quanto ao uso de imagens de crianças nas escolas, então é muito importante que os alunos conheçam esses limites éticos. Então, já que é uma demanda, né, da escola, que as crianças aprendam, crianças e adolescentes aprendam a utilizar os recursos digitais de forma responsável. É importante que os docentes também estejam imergidos nesse conhecimento, nessa questão de capacitação, entender como funcionam esses dispositivos, trabalhar para a autonomia e principalmente para a responsabilidade dessas crianças. Essas telas, elas podem ser mediadoras do aprendizado. É importante comentar que elas não vão substituir todo o trabalho do professor, porque a parte humana, ela é indispensável quando nós tratamos de educação. Os tablets são ferramentas mais versáteis, né? Podem ser utilizados para atividades interativas em sala de aula, assim como também em casa, né, em outros espaços. Há diversos aplicativos, como Escola Games, Coquinhos, tem o próprio Kahoot,
o iGround, né, que pode ser utilizado para oportunizar jogos para que essas crianças possam fazer em suas residências ou outros espaços. E aí fica muito a critério do planejamento do professor e também da série com que ele trabalha, né? É possível adaptar esses recursos para que se adapte, esteja, né, de acordo com as competências e habilidades necessárias para cada faixa etária, né? Os computadores, assim como os notebooks, né, enfim, eles já possuem um acesso mais vasto à questão de recursos online. Tem a disposição de programas também, aplicativos, assim como os celulares, né, que são dispositivos que facilitam a aprendizagem em qualquer lugar. Atividades remotas, em casa, formulários online, enfim, podem ser desenvolvidos a fim de que as crianças, os adolescentes possam já compreenderem a questão desses dispositivos como forma de aprendizagem e dispor do uso consciente. A Roxane Rojo, ela nos fala que as novas tecnologias da informação e comunicação produzem novos modos de ler, escrever e também de significar. Para entender que o mundo digital ele faz parte do nosso cotidiano e que nós não podemos fugir disso, eu trago um recorte, né, do vídeo do Mário Sérgio Cortella. Ele fala, né, sobre essa questão do mundo digital de uma forma mais crítica. Eu gostaria que vocês vissem. O mundo digital ele não é só uma nova maneira de estar presente, ele muda a maneira de estar assistindo, aprendendo, compreendendo. Afinal, tecnologia não é só uma ferramenta. A tecnologia, as plataformas digitais, elas alteram o nosso modo de percepção, né, da própria realidade, aceleram essa condição, em alguns momentos até interrompe os modos mais antigos, né, de percepção da vida, mas o mundo digital ele trouxe não só uma potencialização de alcance, como ele trouxe, acima de tudo, né, uma amplificação dessa possibilidade. Isto é, aquilo que antes ficava restrito num espaço que a gente usualmente chama de sala de aula, mas que tem muitos nomes e pode ser em vários lugares, ele quebra as paredes que estão à volta e aí ganha essa expressividade. Mesmo, né? Então, assim, é muito importante que a gente rompa com esses paradigmas de não utilizar as tecnologias a favor do processo de ensino-aprendizagem, porque assim como nós aprendemos de uma forma que foi muito útil na nossa época, mas não haviam tecnologias, né, dessa forma tão evidente. Então, os nossos alunos, eles vão ser mais engajados, vão aprender de uma maneira mais atrativa por meio desses recursos. Então, assim, não dá para fugir. Vamos buscar meios de deixar essa tecnologia mais atrativa. E aí, em meio a essa tecnologia, né, da educação, enfim, que ao mesmo tempo que junta pessoas que estão mais longe, mas que afasta pessoas que estão mais perto, verifica-se a importância dos afetos nesse espaço escolar para que as tecnologias não interfiram de uma maneira tão grave, né? A empatia no espaço escolar nunca foi tão necessária como é hoje, né? Sendo essencial para criar um ambiente de aprendizagem positivo, em que os estudantes se sintam acolhidos e valorizados, facilitando assim a troca de ideias e também de experiência entre eles. É muito bonito e é muito importante quando os alunos ensinam uns outros a utilizar desses recursos. É muito frequente, né, nas aulas aqui, que os alunos ensinam uns outros, né, estejam desafiados ali dentro da sala de aula, enfim. E, assim, dentro das tecnologias também é importante estabelecer o vínculo do professor e aluno, que é uma forte maneira, né, de chamar atenção para a importância do processo de ensino-aprendizagem, promove confiança entre eles, né, permite que os estudantes se sintam à vontade para expressar suas dúvidas e desafios. Quando o professor manifesta afeto para os estudantes, eles começam a tirar dúvidas, eles sentem mais à vontade para falar sobre os seus medos, sobre os seus receios, sobre os conteúdos não compreendidos totalmente, e isso é muito importante. O afeto na educação, ele desempenha um papel de extrema importância, pois é a partir daí que nasce, né, a motivação para os alunos, tornando a aprendizagem mais significativa e conectada.
Aprendizagem na era digital. Hoje, né, dessa forma cada vez mais conectada, é extremamente necessário que nós utilizamos essas tecnologias a favor da aprendizagem. É muito diferente, né, o engajamento dos estudantes quando você vai levar um recurso tecnológico com relação quando você não leva. Eles se sentem mais motivados porque é algo que faz parte da rotina deles, né? É o mundo deles, é o mundo digital. Então, assim, é muito diferente no sentido de que eles se sentem mais engajados, mais motivados, é notória a maior participação, enfim. Aí eu trago para vocês também um vídeo que, apesar de antigo, ele faz total referência, né? Ele linka muito com o que nós vivemos hoje, no sentido de que a tecnologia ela tem que fazer parte da escola de uma forma afetiva. Não é como usar ou não usar, mas como utilizar, né? Então vamos acompanhar um trecho desse documentário. Um grande banco de dados multimídia. Geração digital. É assim que especialistas costumam nomear a geração que nasceu depois que o computador, a internet, o celular e tantas outras tecnologias se tornaram parte do dia a dia da sociedade. Estes jovens trocam mensagens pela internet, enviam fotos pelo celular, jogam em tempo real com os colegas, criam redes sociais, ouvem música, publicam blogs. Eles usam uma linguagem própria para se comunicar. Alguns descobriram as letras através dos teclados. Eles vivem um mundo no qual o computador está cada vez mais disponível, a internet cada vez mais rápida, a informação cada vez mais acessível. Os computadores, com certeza, eles provocaram uma aceleração nas práticas de leitura, de escrita, de interação, da forma como as pessoas se comunicam, interagem, lidam com o conhecimento. Para a nova geração, é difícil imaginar como era o mundo sem computador, sem internet, sem celular, sem câmeras digitais. Pesquisas mostram que o jovem brasileiro passa em média 4 horas por dia em frente ao computador. Ele também costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para milhares de jovens, a internet é a melhor forma de encontrar amigos, ouvir músicas, trocar mensagens e se divertir. Hoje, a internet é, entre outras coisas, um grande banco de dados multimídia, sem fronteiras e sem limites. Instituições de pesquisa, jornalistas, políticos, bibliotecas do mundo estão acessíveis em um clique. Instituições oferecem cursos à distância. A informação está disponível. O desafio é encontrá-la, analisá-la e usá-la para gerar conhecimento. Em meio a tantas possibilidades, a habilidade de lidar com uma grande quantidade de informação disponível no mundo atual muitas vezes acaba sendo relegada. Neste contexto, o papel do professor é ainda mais decisivo, porque não basta encontrar uma informação, ler uma notícia, apreciar uma foto. É preciso refletir, questionar, argumentar, fazer as ligações necessárias para conseguir transformar a informação em conhecimento. O professor, ele tem um desafio muito grande porque não tem fim. As mudanças sociais, tecnológicas, elas não têm fim. E mais do que nunca, a gente tem percebido que a escola ela precisa caminhar junto com essas mudanças. A questão agora é como a escola pensa pedagogicamente em integrar as mudanças tecnológicas e não tem fim porque elas sempre vão acontecer. Então, o que a gente defende é que, ao invés de se perguntar se a tecnologia é boa ou não para a escola, como ela é boa, de que forma ela pode ajudar, porque ela pode ser boa e pode ser ruim. Então, na verdade, a gente tem que perguntar como essa tecnologia ela deve ser utilizada na escola. É isso, né? E cabe ao professor sempre buscar formas de utilizar essa tecnologia a favor da aprendizagem dos alunos com intencionalidade pedagógica. É muito importante que nós entendamos, né, quem são esses alunos hoje, para então colocar, né, no nosso planejamento o uso das tecnologias digitais. Conhecidos também como a geração digital. Vivenciamos hoje na nossa escola a geração alfa, né, que são os nascidos a partir de 2010, né? E são alunos que já nascem imersos na tecnologia,
todos os dias frequentam ambientes, estão conectados o tempo todo. Então, não há sentido em retirar isso da escola. Tanto não há sentido, né, com que os documentos de referência nos trazem essa obrigatoriedade. Então, assim, nossos alunos hoje, eles necessitam das tecnologias de alguma forma, inclusive para prender a atenção deles, né? Esses alunos hoje são nascidos e criados, né, em meio à tecnologia. São conectados desde a infância, seja por meio da rede social, dos jogos, dos vídeos, dos aplicativos, enfim. Aprendem de forma multimodal, seja por texto, imagem, som, vídeo, e nem sempre os livros didáticos eles conseguem nos oportunizar isso. Enquanto o livro em uma página, ele consegue trazer uma ou duas fotos de algum acontecimento, em algum conteúdo, enfim, as tecnologias nos trazem os vídeos, nos trazem uma variedade de fotos, enfim, nos oportunizam um acesso bem maior a conteúdo que ficaria muito mais, que ficaria restrito, caso utilizado somente o livro didático, né? Então, esses alunos de hoje também, eles valorizam muito a rapidez. Isso nos mostra, por exemplo, em aplicativos como o TikTok, no Instagram, os Reels, né? Também os vídeos de curta duração que já estão disponibilizados no YouTube, justamente para atender essa geração que tudo é muito rápido, né? Necessita de uma interatividade muito rápida, já quer aprender muito rápido, enfim, quer saber o conteúdo de uma maneira curta e direta. Então, assim, é tudo muito rápido, é tudo muito conectado instantaneamente. Então, há também esse desafio para a escola, né, que é manter a atenção dessas crianças, já que imersos à tecnologia, que como a professora do vídeo nos coloca, né, que ela pode ser boa, pode ser ruim também. Então, eu devo equilibrar, né, lidar com essas distrações e excesso de informações, porque é muita coisa em um curto espaço de tempo. É um desafio da escola que deve ser trabalhado. Possibilidades usar esse uso da tela como uma forma de engajamento, né? Criatividade, enfim, personalização e também de inclusão. As tecnologias elas oportunizam, entre outros aspectos, a inclusão de alunos que têm alguma dificuldade motora, enfim. A Roxane Rojo, defensora das tecnologias, ela nos fala, né, que a escola precisa trabalhar com os multiletramentos. É algo que a gente não consegue fugir, considerando a diversidade cultural, a multiplicidade de linguagens presentes na sociedade contemporânea. Telas, elas devem ser utilizadas em sala de aula com intencionalidade. Os QR Codes, eles podem nos trazer uma gama muito grande de informações, acesso a jogos, acesso a formulários, acesso a atividades online, enfim. Quando eu falo jogos, não é um jogo aleatório, é um jogo com o próprio conteúdo que pode ser adaptado. As inteligências artificiais, hoje, elas nos ajudam muito a criar questionários com base em um texto, então isso pode ser equilibrado. Utilizar, né, da aprendizagem convencional para leitura, interpretação, mas utilizar também desses recursos tecnológicos como uma forma de engajamento, porque quando em aplicativos como o iGround, né, que é utilizado de pontos, os alunos vão se dedicar muito mais para responder às atividades a fim de acertar e sair na frente do outro, o que vai possibilitar possibilidades para a aprendizagem, né? A criação de podcasts que nos faz pesquisar, aprender sobre o conteúdo para falar, né, sobre ele, enfim. E também a criação de mapas mentais que pode ser utilizado por meio de diversos recursos, desde o mais simples, que é o Word, o Canva, ou para PowerPoint, né, enfim, para recursos mais avançados, como esses aplicativos especializados que temos hoje. Então, assim, tudo tem que ter uma intencionalidade pedagógica, precisa, né, ter um objetivo, precisa alinhar o conteúdo com a competência da BNCC, enfim. Aí temos também os formulários online, o Google disponibiliza esses formulários online, algumas ferramentas de IA já fazem isso também, já fazem o link, fazem tudo, então, assim, é bem interessante isso. E por meio desses recursos, a gente tem os feedbacks digitais, que já podem ser automatizados e instantaneamente. O aluno já vai saber ali quanto que ele acertou da avaliação, enfim, de uma forma bem mais rápida, o que também colabora bastante com o planejamento do professor, com o trabalho do professor, no sentido de não ter que corrigir tantas provas no papel convencional, né? E essa interação, ela é colaborativa, no sentido de que todo mundo ganha. O professor ganha tempo, o professor ganha disposição para fazer novos recursos, aulas mais atrativas, né? Enfim, e o aluno vai estar imerso à tecnologia, que tanto é a sua rotina. Mas daí nem tudo são flores, né?
As tecnologias, elas também são bastante desafiantes, por isso há necessidade dessa intencionalidade pedagógica e também da preparação docente para o uso dessas tecnologias, uma vez que a quantidade excessiva de conteúdo digital pode dificultar a capacidade dos professores para selecionar material, porque tem muita coisa, né? Material mais relevante, e é muito importante que a gente tenha atenção a esses materiais, uma vez que muitos têm é, erros ortográficos, discordância, né, do assunto, fontes não confiáveis, enfim. Então, o professor, ao trabalhar com as ferramentas tecnológicas, precisa ter um filtro muito mais assertivo. Manter a atenção dos alunos, né, porque com tanta distração online, é um desafio bem contínuo manter os alunos engajados nesse processo. Geralmente eles já querem terminar em alguns casos, eles querem terminar logo a atividade para já começar outra, fazer um joguinho, outra coisa que não tem relação com o conteúdo. Então, é um desafio muito grande. E cabe ao professor, né, mais uma vez, buscar formas de engajar, de manter a atenção desses alunos. É um desafio também essa adaptação a novas ferramentas, porque constantemente surgem novas ferramentas e a gente fica assim muito perdido, né, no que usar, no que não usar, enfim. Então, o professor precisa urgentemente se familiarizar com essas novas tecnologias, o que pode ser um fator de estresse, né, de que causa desconforto, enfim, mas com o tempo tudo se ajeita. Há também o desafio dos estudantes na era digital, já que esse excesso de informações dificulta tanto a filtragem para alunos quanto para professores. Verifica-se a dependência tecnológica dos alunos com relação ao celular, com relação a outros dispositivos. Muitos, né, de nós mesmos devemos nos policiar, já que a gente já acorda com o celular na mão, vai dormir com o celular na mão, vai utilizar do banheiro com o celular na mão. Então, assim, há uma dependência muito grande dessas tecnologias. Então, esses aspectos podem afetar a concentração, pode afetar o desenvolvimento cognitivo, a assimilação de conteúdos, então é muito importante que nós tenhamos filtro, né? Não é obrigado a usar todo dia. Também a desinfecção tecnológica que nós utilizamos bastante, né? Que é um dia inteiro sem tecnologia para se conectar com a realidade, enfim. A necessidade do desequilíbrio socioemocional, né? Desenvolver habilidades críticas e socioemocionais em meio a essa hiperconectividade, um desafio muito grande, especialmente para as crianças. Adaptação pedagógica, choque entre métodos tradicionais e novas formas de aprendizagem. É necessário chegar num equilíbrio, né? Desigualdade de acesso. Nem todos os estudantes têm acesso às mesmas condições, o que vai impossibilitar muitas vezes de um trabalho que atenda 100% de uma turma. Então, assim, são desafios que a gente enfrenta nessa era digital. E aí, dentro desses desafios, dentro da utilização das tecnologias, nós temos as possibilidades de inovar, né? Seja por meio da gamificação, que é transformar os conteúdos em jogos interativos, sala de aula invertida, os alunos devem aprender em casa e discutir esse conteúdo em sala de aula. Isso pode ser oportunizado por meio das tecnologias, dispor de recursos, né? Enfim, agora nós estamos desenvolvendo um projeto bem interessante com o uso das tecnologias, que os alunos vão tirar foto de problemas estruturais do bairro, da escola, seja de buraco, de iluminação, de árvores, né, que estão afetando a fiação. Vamos desenvolver um portfólio online, um documento online, que eles vão colocar lá o problema e foto do problema e a descrição do problema. Vamos montar esse portfólio online, que é uma sala de aula invertida. Nós vamos discutir na sala, vamos chamar a atenção dos governantes, mas todo esse trabalho está sendo feito fora da escola, né? Projetos interdisciplinares, conectar diferentes áreas de conhecimento em atividades, que é nesse sentido também, que é gastos de verbas públicas, por que determinadas coisas não estão sendo feitas, enfim. A disposição de projetos interdisciplinares por meio da tecnologia é um recurso também bastante muito interessante no sentido de oportunizar o uso das tecnologias com intencionalidade pedagógica. Aqui eu quero mostrar para vocês a diferença, né, quando a gente usa os recursos tecnológicos na sala de aula e quando a gente não usa. Geralmente, se eu fosse perguntar para os meus alunos
O leão é um animal carnívoro, herbívoro ou onívoro? Eles não responderiam com tanto entusiasmo quanto é o uso da tecnologia. Isso daqui eu não estou falando, né, de um jogo ou de algo, é algo muito acessível, que é um projetor meu particular, que foi R$ 200 na época, no Mercado Livre, hoje ele já está bem mais acessível. Projeta na tela o desenho, as explicações, com base no YouTube, e aí no fim do vídeo vem o questionário. E eles respondem de uma maneira muito mais engajada, muito mais participativa. Observem. O leão se alimenta de outros animais. Nesse sentido. E aí, por meio das tecnologias, hoje, né, considerando essa turbulência do nosso cotidiano, que não nos permite ter um acesso tão grande aos pais, né? Os pais estão tão presentes na escola, por meio das tecnologias, a gente consegue fazer com que esses pais participem mais e verifiquem a aprendizagem das crianças. Eu desenvolvi recentemente um vídeo com leitura. Eu solicitei que os pais filmassem os filhos lendo para fazer um recorte de vídeo da história. E aí os pais perceberam as dificuldades de aprendizagem dos alunos, participaram daquele momento e foi muito importante, tanto para mim quanto para os pais, né? Esse aqui é meu Instagram, tá? Se quiser seguir. Mas, enfim, também oportunizo para os pais atividades de casa, como o projeto que eu mencionei anteriormente, ou formulários online que eles podem enviar as atividades lá, responder às atividades, enfim, né? Dentro dessas ferramentas digitais, podem ser construídos vídeos, mapas mentais, são atividades de pesquisa, enfim. Sempre com uma intencionalidade pedagógica, fazendo com que as crianças leiam, enfim. E aí eu quero mostrar para vocês o vídeo, já tem autorização dos pais para exibir aqui, tá? Mistério da mochila. Lúcia chegou da escola e deixou a mochila no sofá. Quando voltou para pegar ela, não estava mais lá. Procurou na cozinha, no quarto e até no quintal. Só encontrou quando sua irmã disse: Mamãe guardou no armário para não ficar jogada. Essa é uma atividade que teve bastante sucesso, tiveram outros vídeos, né? Foi bastante interessante no sentido de oportunizar os pais também a participar desse processo de ensino-aprendizagem das crianças, né? Eles gostaram bastante de gravar o vídeo, de construir essa história coletivamente. E também o WhatsApp, né? Uma ferramenta muito importante para avisos, para situações de um material diferente, enfim. Então, as tecnologias, elas permitem, né, essa inclusão dos responsáveis, a delegação de atividades também para os responsáveis, porque há uma dificuldade, né, muito grande de trazer os responsáveis para a escola, mas pouco se delega atividades para esse público também, se a gente parar para observar. Então, nesse cenário, o professor ele atua como mediador, né? Ele guia os alunos com essas experiências digitais, o que chama a atenção para a necessidade de formação continuada para o uso das tecnologias, né? Promove o uso crítico das tecnologias e construir, assim, conexões afetivas que enriquecem esse processo educativo. O professor, dentro desse contexto de mediador, ele precisa ser curador dos conteúdos, né? Orientar as pesquisas e ser mediador de conflitos também, no sentido de auxiliar os alunos a resolver problemas nas interações online, promover um ambiente pacífico, enfim. A inclusão na sociedade digital, ela é um aspecto bastante importante que chama atenção, porque alguns alunos eles conseguem ler apenas ou têm dificuldade, né, em questão da escrita, da leitura, porque precisam de uma tela ampliada, as tecnologias possibilitam isso, né, desculpa, as tecnologias nos permitem as atividades multimodais, né, que engajam diferentes estilos de aprendizagem e promovem a inclusão.
né, permitindo que todos os alunos, independente de suas habilidades, participem ativamente e interajam com os conteúdos. É muito importante, aliás, voltar no conteúdo que eu tinha dito, quer dizer, bem no começo, a respeito de como utilizo as tecnologias dentro da minha casa com a minha filha de 3 anos. Ela assiste vídeos com relação à alfabetização, método fônico, né, que são conteúdos que eu trabalho com ela a fim de alfabetizá-la. Ela já está bem avançada, inclusive. Eita, perdão. Então, mas tudo. Então, só alguns minutos por dia. Recompenso ela com algum tempo de desenho também. O problema está quando as pessoas deixam a criança por muito tempo imergida nas telas, né? Porque isso provoca desconfortos no cérebro. Unindo telas, afeto e aprendizagem. A educação contemporânea é um espaço de possibilidades incríveis, onde o uso consciente das telas se entrelaça com o afeto. Promove, assim, um aprendizado significativo e conexões valiosas entre alunos e professores. Eu concordo com Paulo Freire quando ele diz que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Professores, precisamos lembrar que nós somos os maiores entusiastas, nós precisamos acreditar no processo educativo, nós precisamos buscar formas eficazes de promover o processo de ensino e aprendizagem de qualidade. Então, é um convite, né, para inovar as práticas pedagógicas a partir de recursos acessíveis que estão disponíveis ao alcance. Não tem computador, não tem tablet, né, não tem celular, tudo bem, até porque o celular é proibido nas instituições quando não há uma intencionalidade pedagógica, né? Dependendo da fase de ensino também, os alunos não têm. Então, assim, trabalhar com o que tem, seja com uma caixa de som, um microfone modificado, né, um projetor de vídeo, enfim. Há diversas possibilidades de tecnologia que podem ser utilizadas a favor, né, da qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Eu me despeço por aqui, peço desculpas pelas falhas, pelo nervosismo, e estou disponível para dialogar, especialmente para sugestões de trabalho, enfim. E chegamos ao final de mais uma atividade no primeiro APRODOC. Em nome do Instituto Aprovador e de toda a comissão organizadora, agradecemos imensamente ao palestrante pela disponibilidade, pela contribuição e pelo compartilhamento de conhecimentos com todos os participantes. Agradecemos também a você, participante, que esteve conosco nessa atividade, pois a sua presença ela é muito importante para poder fortalecer esse espaço de formação, de troca e de valorização da educação. Convidamos vocês a acompanharem as demais atividades da programação do primeiro Congresso Nacional de Pedagogia e Docência online, acessando a área do participante pela plataforma do evento, Eventry. E antes de finalizar, quero fazer um convite especial. Compartilhe esse momento nas suas redes sociais, poste nos stories ou no feed, marque o perfil oficial do evento, @prodoc.evento e também @Instituto Aprovador. Será uma alegria acompanhar a participação de vocês e repostar esse momento em nossos canais oficiais. Muito obrigada pela presença, pela participação e até a próxima atividade.